Oi, gente, eu sou Felipe Teles e hoje eu vou conversar com um cara que acabou de lançar o terceiro disco da carreira dele. Ele é um cara que está envolvido aí em vários projetos musicais, vem de uma família muito musical e a gente vai conversar sobre tudo isso agora aqui. Lucas Caran. Muito prazer estar aqui. Tudo Obrigado bem? pelo convite, amigo. Tudo ótimo. Vamos nessa. Pô, demais te receber. Tô viciado no seu álbum, tô ouvindo Que bastante. massa. E aí a minha primeira pergunta é: o que te traz aqui? Se eu já soubesse o que seria, o que viria a acontecer, não teria outro caminho a percorrer, nem destino, nem motivo. Cara, essa é a grande pergunta do disco, né? Eu acho que o que me traz aqui é tudo... Não é tudo que tá no disco, porque não caberia num disco, assim. Mas eu acho que o que eu quis trazer com essa provocação é um pouco... Eu acho que esse disco é um pouco uma reapresentação assim, da minha carreira, porque esse é um disco que eu fiz justamente para provocar nas pessoas um pouco essa curiosidade de quem é o Lucas Caran, para além dos projetos, que, como você falou, né? Eu estou no Diagil, eu tenho o Projeto Primo também, e tenho outros projetos na música, mas a minha parte como compositor, como artista, assim, os primeiros discos ainda são discos de muita busca, assim, e de cura também, porque eu estava num processo pessoal super difícil, de separação, enfim, tentando entender quem eu era ali. E acho que ele chega nessa resposta, assim, a essa pergunta, que é o que me traz aqui são todas essas coisas que me atravessam e que me atravessaram nesses 41 anos, né? Que é bastante já, mas que me formaram como músico, me formaram como artista e que ainda me inspiram a querer conversar com as pessoas e provocar sentimentos, até dúvidas, ou enfim. Eu acho que o disco é um pouco... Eu vejo o disco muito plural, assim. Eu acho que essas várias vertentes que estão no disco são o que me trazem aqui, nesse momento, em 2026, para querer dizer essas coisas e aí me dá essa fome de querer dizer mais coisas nos próximos trabalhos, enfim, na sequência da minha carreira. Você acha que essa é a maior diferença desse álbum pros álbuns anteriores? Eu acho que sim, eu acho que os outros álbuns eram bem mais introspectivos, na minha visão, assim. São álbuns que eu justamente estava buscando quem era esse artista, assim, qual era a minha voz, o que eu queria dizer, o que eu precisava dizer mais para mim mesmo do que para um público externo, assim, para um ouvinte externo. Eu acho que a diferença nesse disco é que são coisas que eu quero dizer para as pessoas e agora ouvir o que elas têm a dizer para mim a partir do que eu estou dizendo, né? Então acho que tinha um pouco muito das coisas que estavam dentro de mim, na minha formação musical e nas coisas que eu ainda estava tateando, como é produzir um disco, como é produzir uma música, entrar no estúdio, eu sentia aquele friozinho na barriga do gravando, assim, aquilo era muito novo para mim, eu acho que nos primeiros discos, e eu acho que nesse eu tenho mais certeza, assim, do som que eu quero fazer, do que eu quero dizer. Eu acho que ainda terminar um disco é sempre abandonar um disco também, né, porque eu acho que poderia ficar rodando ali meses ainda para produzir essas faixas e mudar coisas, imaginar mundos, universos para ela. Mas eu acho que é isso, que uma hora você tem que também fazer esse corte e falar, não, é isso, tá pronto, Fecha, vamos embora, senão... fecha. Se deixar aqui eu vou começar, sabe, aquela coisa, vou gravar mais um instrumento, porque é infinito, assim, eu acho que alguns sonhos que eu realizei foi gravar cordas, acho que trompete do Sid Mar, gravar com o Toninho Ferragutti, são sonhos que eu realizei, assim, mas o sonho nunca acaba. Acho que dá para você sonhar, daria para ter cordas em todas, naipe de tudo que você imaginar, assim. Então, é um pouco isso. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito com o resultado, e agora é isso, termina um grande trabalho e agora tem todo um grande trabalho de levar esse disco por aí, conversar com as pessoas, tocar, que agora começa agora, né? Fonte de luz que ilumina o céu, morena, dos olhos negros de endoidecer.
Eu acho que você tá falando disso agora, era até uma pergunta, e aí eu já vou puxar para isso aqui, que eu ganhei de presente, esse encarte, Sim, que é uma coisa que a gente não tem mais, né, exatamente. hoje em dia. E aí, aqui dentro, é muito legal que você tem os nomes das pessoas que estão no disco, que participaram. E aí, hoje de manhã, eu estava ouvindo o álbum, e aí eu fiquei refletindo ali sobre a sonoridade, essa sonoridade, essas Sim. cordas, esses elementos todos, essas camadas todas que você traz no disco. Uhum. E isso ficou muito bonito, assim, é uma coisa que você ouve e eu fico emocionado, assim, ouvindo. Tem muitos Legal. instrumentos e muita coisa ali que Sim. realmente me toca. Eu queria que você me contasse como é que foi chegar nessa sonoridade, o que tem de instrumento, quem tá com você. Sim. O disco é produzido por mim e pelo Noah Streuter, que é baixista, filho do Rodolfo Streuter, que é do Pau Brasil, né, um dos grupos mais importantes da música instrumental brasileira. E eu acho que desde o começo assim, do disco eu tenho uma coisa que eu queria muito fazer uma pesquisa nesse lugar que você falou mesmo, que é o lugar da beleza, assim, né? Buscar uma beleza sonora e as palavras e tudo para esse trabalho. Então, acho que aí, continuando a parte de realizações, acho que uma pessoa fundamental no processo foi o Guegué Medeiros, que é um percussionista da Paraíba, que mora em São Paulo e que tem o fado Guegué e é incrível. É um mestre de todos os ritmos brasileiros, assim, e é uma pessoa muito generosa que atuou muito também nessa escuta de a gente achar o que cada música pedia, onde a gente colocava mais a mão, onde a gente tirava a mão, onde a gente dava mais uma rodada na lâmpada ali para achar alguma coisa diferente. E a partir, acho que foi um exercício muito de gravação e também de tirar um pouco, sair um pouco do jogo, assim, às vezes, para ouvir essas músicas, como elas estavam ali, o que elas cada uma pedia, né? Então, tem músicas que tem cordas que eu acho que trazem essa coisa meio da beleza mais clássica, assim, né? Dos arranjos que são do Noah. Mas tem coisas também que a gente achou ali muito de um jeito antigo de fazer essas produções, assim, que é tipo achar um tema para a música no começo e o que vai fazer esse tema? Vai ser um trompete, ou vai ser um pad, ou vai ser um teclado? A gente tentou muito achar essa estrutura que estão nas músicas que eu acho que a gente cresceu ouvindo da música popular brasileira, assim. Eu ouvi muito Clube da Esquina, eu ouvi muito Guilherme Arantes, eu ouvi muito Ivan Lins. Eu acho que eu herdei muito essas músicas, esse jeito de compor dessas músicas que eu sempre gostei de ouvir, assim. E foi um pouco isso que eu acho que tem isso, que é um álbum sobre memória. E é um álbum sobre memória minha, né? Porque são as coisas que eu vivi, mas é uma memória, eu acho que ele conversa com uma memória coletiva das pessoas que também gostam dessas músicas, ou que vivem a música popular brasileira, ou que buscam um pouco essa conexão, não só com a contemporaneidade, mas que atravessar esse tempo de uma forma mais diagonal, assim, né? Então, acho que foi um pouco nesse lugar que a gente mirou e espero ter acertado de alguma forma, assim, porque acho que foi meio por aí. Acertou demais, assim, é o que eu falei. Até peguei aqui de novo e abri para falar sobre algumas faixas específicas e sobre alguns instrumentos específicos que aparecem ali. Essa faixa 4, Tudo Que Vivi, Sim. com o Toninho, assim, é uma coisa que emociona demais. Ele é um mestre absoluto, né? E foi uma honra muito grande gravar com ele. Lembro que é isso, tipo, nessa gravação a gente chegou lá e eu fico muito intimidado com essas pessoas muito grandes, assim. Ouvi o Toninho gravando com muita gente que eu amo, Mônica Salmazo, enfim. E eu lembro disso, eu tinha que gravar a voz com ele, assim, ao vivo. E eu estava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Depois eu regravei a voz, tudo, mas essa coisa do ao vivo. E a gente tinha... É engraçado que essa música... A gente queria muito esse clima... Que aí também falando um pouco das referências do disco, aí o clima de uma música do Rubel, que é aquela música dele com a Ana Caetano, acho que é com o Thor, que o mestrinho faz uma introdução de sanfona, que é... Te vejo, te vi... Grão de Areia, né? Grão de Areia. Com o Xande de Pilares, né? Com o Xande de Pilares cantando. Amo essa música. E eu tinha muito essa introdução, porque essa introdução é maravilhosa, né? O mestrinho também é um mestre incrível, assim.
E eu queria essa referência, que era tipo uma introdução clássica, assim, de sanfona, e que entregasse para essa parte da música que é mais a tempo, assim, e uma conversa minha com ele, assim, para depois, a hora que o bicho come ali, entra a banda, e numa coisa mais, também é uma coisa, uma valsa, né, que é um estilo não tão brasileiro, apesar de a gente ter tomado um pouco pra gente, mas eu provoquei o Gueguer falando, isso é uma valsa shot. Então é um shot em 3, assim. Então foi mais ou menos essa a referência que a gente pegou, assim. E é uma música que eu amo, assim. Inclusive é uma música mais antiga do disco, assim, que é uma música que eu fiz quando eu morava em Portugal, com o Paulinho e com uma outra prima nossa, Beatriz. E a gente, enfim, deixou essa música meio guardada, assim, de canto, mas eu sempre olhava para ela e falava, uma hora eu vou gravar. E é isso, acho que ela merecia uma gravação, assim, com essa grandeza, né, do Toninho. Tudo que eu vivi foi pra eu aprender como conduzir tanta ilusão, mas não pode. E até puxar um assunto que é de outro instrumentista que também toca no disco, que também foi muito generoso com a gente, que foi o Sidmar Vieira, que toca 2 dos 3 singles que eu lancei, assim. Então ele tá no Serena, que foi o primeiro single, e com um solo maravilhoso, e com uns naipes de trompete também. E no Instante também, que é a minha música com a Nina Nikolaevski, que acho que ele é um clima, assim, que é bem... a referência era bem uma música do Ivan Lins que chama Depois dos Temporais, que termina com um solo de trompete também bem recortado, assim. E o Sidmar ouviu e acho que ele conseguiu muito trazer esse espírito dessa canção que já existe para uma canção que conversa com ela também. Então acho que são as participações instrumentais, assim, que são, sei lá, que eu destacaria no disco, apesar de ter cordas, de ter outras coisas também. Não, tem muitas músicas que me tocaram demais, assim. Tem a música que você fala, que chama Minha Mãe, Sim. que é linda, que acho que a gente até conversou já, eu falei que na Sim. minha primeira ouvida, assim, foi Sim. uma das que mais me pegaram. Aí depois tem também a música que você fala do seu pai, que é Oração. Sim. Enfim, eu tô ouvindo tanto que eu já até troquei as minhas favoritas. Pô, já tá em feliz demais. tô em outras fases, eu vou trocando de favoritas ao longo Assim que é bom, do processo. pra ouvir sempre. E aí eu queria que você falasse também, já que você falou sobre os singles que você lançou antes, tem aqui o Caminho a Se Perder, Sim. que na verdade o Rafa Castro já tinha lançado essa Exato. música antes, né? E aí é uma coisa que eu fiquei pensando hoje, quando a música é boa, ela vai te pegar, porque quando o Rafa lançou essa música, eu já adicionei ela na minha playlist, Sim. e ela já ficou. Aí quando você... E eu não tinha Associado. reparado que a composição era sua, com o Paulo, né? Sim, sim. E aí, agora, o Lucas lançou essa música que é lindíssima também. Sim. Como é que foi esse papo aí de dar esse presente pro Rafa? Foi um presente, assim... Eu acho que o Rafa, a música quando eu fiz, assim, desde o começo, com o Paulinho, lá na nossa cidade, que é em Avaré, desde o começo é uma música que também me tocou muito, assim. Eu falava, nossa, essa música É linda. ela pega ela num lugar que para mim eu não tinha nunca visitado esse lugar, assim. Então fiquei muito feliz de conseguir chegar nisso. E é engraçado que o Rafa foi uma das primeiras pessoas que eu mostrei essa música, e ele falou, pô, essa música é foda e tal, vamos cantar essa música. A gente, no fim do ano, às vezes a gente viaja junto pro Ano Novo, e a gente, numa dessas viagens, eu ficava tocando, ele ficava Você cantando tá falando como também. se fosse uma viagem qualquer. A gente vai pro Uruguai, que é um festival da família do Jorge Drexler, que é um festival incrível, com muitos artistas, que é um festival da canção, e que é isso, reúne coisas muito únicas, assim, tanto roda de violão na praia, com todo mundo plugado, e é muito louco no Uruguai que todo mundo fica quieto, quando começa um violão lá no fundo, a praia inteira fica quieta,
Chega essa época do ano, eu já fico ali esperando esses vídeos ali no Exato. Instagram. E tem outras coisas também. E querendo estar lá em algum momento. O ano passado teve um show do George Drexler no escuro, que passava uma companhia de teatro com uns monstros gigantes, assim, fluorescentes. Foi uma coisa incrível, assim. Enfim, esse Réveillon, eu já fui 7 vezes e aí sempre todo ano chega nessa época também. Tipo, pra onde a gente vai? Não falou nada, porque a gente já sabe. Mas o Rafa foi isso, desde o começo nessa viagem, ele ouvia essa música e falava, pô, essa música é muito linda e tal. E aí ele tava num processo de compor e de escolher as músicas do disco dele e tal, e ele falou, meu, vou... A gente tinha outra música que acho que tá no disco também que ele vai lançar, mas ele falou, quero lançar essa música e tal, e quero que você grave violão, porque é um jeito de tocar bem específico, assim. E quero que você e o Paulinho participem. A gente canta ali em uníssono, eu e o Paulinho, não dá pra saber quem é muito, porque é meio bem grudado, assim. E vocês têm as vozes parecidas, As eu vozes acho. parecidas, tal, tipo, com uma emissão de ar parecida, assim, e a gente faz essa participação especial. E, enfim, aí foi essa versão do Rafa que saiu ano passado, foi o primeiro single do disco dele. Aí, na hora de lançar meu disco, eu fiquei, putz, essa música, não tem como ela não ser single, né? Porque ela é muito forte e tal. E eu tinha já também outro amigo muito querido que também tinha falado sobre essa música, era o Pedro Altério. Exatamente, eu ia Que falar o Pedro disso. falou, quando você gravar essa música, se não me chamar, você tá fudido. E aí eu falei, pô, tá bom, sei que lá. E aí, esse ano eu fui gravar a música no estúdio, eu falei, mano, vou ter que chamar o Pedro, não tem como. Tava pronta já, as vozes levantadas e tal, e faltava uma coisa, e tem o Davi Fonseca, que também é um amigo maravilhoso no piano, e aí chamei o Pedro, e aí conversando com o selo e tal, depois eles tinham outras músicas também, eu falei, não, essa música tem que ser um dos selos, um dos singles do disco, e foi isso, saiu, Linda. tá linda a gravação, acho que exatamente como eu imaginava ela, assim, é uma música que tem muito esse universo do folk americano, do Crosby, Stills, Nash Young, ali, uma coisa bem anos 60. E é isso, eu amo muito ela, acho que é uma música Eu também. que ela tem essa mensagem, eu costumo dizer que ela fala, a letra, ela sugere uma coisa, mas o que ela fala mesmo não tá na letra, assim, é uma coisa maior, assim, então é uma coisa tipo de você, às vezes você quer muito controle das coisas, ou você quer muito não se perder nas coisas e tal, e às vezes quando você solta um pouquinho a corda, assim, aí que as coisas realmente acontecem. E acho que ela me ensinou essas coisas que a gente faz uma música e depois ela vai voltando de outros jeitos, vai ensinando. Cada vez a letra fala para você mesmo de uma fase diferente, então você vai reentendendo o que você escreveu ali de outras formas ao longo do caminho. Eu fiz um vídeo falando sobre as minhas músicas favoritas de maio. E eu coloquei essa música porque foi a primeira que me pegou. E aí foi legal que me mandaram mensagem depois. Não sei se comentaram ou me mandaram mensagem no privado ali, falando assim, nossa, adorei essa música do Lucas Caram. Vou ouvir o álbum todo e tal. É isso aí. Continue ouvindo. Muito bom. Se eu já soubesse o que seria, o que viria a acontecer, não teria outro caminho a percorrer, nem destino, nem motivos pra entender. Eu queria falar sobre a sua trajetória, porque é isso, né? Você vem de uma família muito musical. Sim. Você sabe quantos artistas tem na sua família? Muitos. Acho que não, porque são os dois lados, né? A família do meu pai e da minha mãe. Então, do lado da minha mãe, tem muita gente, assim. Você fala um pouco quem são? Pode. Todo mundo dos trovadores urbanos, né? Que é a Lela, que é a irmã do meu pai, a Maída, que é a irmã da minha mãe, o Juca, que é a irmã da minha mãe também, o Eduardo Santana, que não é irmão, mas é como se fosse tio também, que a gente me conhece desde pequenininho. Minha avó, Margarida, também lançou um disco aos 90 anos também.
campeã do concurso do quarto centenário da Rádio Nacional aqui em São Incrível. Paulo. Aí, dessa geração ainda tem enfim, é muita gente. Tem a Lucila Novaes, que é uma cantora incrível também. O pai do Paulinho, o Easy, lançou disco também. Aí depois já desce para os outros também, tá? Minha mãe canta, os outros tios cantam todos. Cada um tem um número no Natal que faz lá. Que legal. Aí na geração de baixo aí tem a Bruna, Karen, minha irmã, tem o Paulo Novaes, que é meu primo, tem eu, aí tem deixa eu ver, daí do lado do meu pai, além da Valéria, tem a Ana Karan, que também é uma cantora que foi muito famosa nos anos 90, gravou com o Tom Jobim, cantou com o Al Jarreau na Rússia, na época, gravou um monte de coisa, foi a artista mais ouvida brasileira do Japão nos anos 90, durante uma época. Superou, enfim, Chitãozinho e Chororó, esse sertanejo da época, assim, que fazia muito sucesso. Meu avô foi chorista, todos os filhos tocam algum instrumento, meu pai tocava um pouco de bandolim e violão. Aí tem as trigêmeas Karan, eu vou falar que vou ficar 3 dias falando, né? Eu ia perguntar se você tentou fugir em algum momento da carreira artística, mas de certa forma você fez isso, porque eu lembrei que você é jornalista também. Sim, sou jornalista de formação, trabalho ainda um pouco com isso. E se for ver, você começou a carreira tardiamente até, né? Porque seu primeiro álbum é de 19. Sim, exato. É isso, né? Tinha 34 anos no primeiro álbum. Eu tenho algumas experiências no caminho, assim, eu acho que eu fui um violonista primeiro autodidata. Na verdade, a gente brincava de compor, colocava a demo do teclado e ficava fazendo letra em cima, eu e os meus primos quando a gente era pequeno. Aí depois fui um violonista autodidata até uns 20 anos, mais ou menos, assim, muito songbook, revistinha de banca e tal. E aí fui estudar mesmo, estudei uns 3 anos de violão, clássico mesmo, tudo que é de Lermando Reis, peguei toda essa parte, songbook do Ginga, ficava lá contando umas bolinhas e tal. E aí, depois disso, enfim, fui tentar ganhar a vida como jornalista, né? E aí, só que isso sempre me puxava, de novo, a música sempre era uma coisa que, tipo, eu fui demitido uma época, daí fazia, sei lá, 20 músicas em 3 meses. Eu falava, meu, o que tá acontecendo? Eu acordava com uma coisa na cabeça, precisava tirar de mim. E aí, 2018, que foi esse ano, um ano antes, né, da gravação, do lançamento do meu disco, eu estava voltando de Portugal, estava me separando, então 1000 coisas ao mesmo tempo na minha cabeça, e eu estava nessa, tipo, também preciso tirar isso de mim de qualquer jeito. E aí o Paulinho morou comigo em Lisboa e a gente começou a fazer algumas músicas, rolou uma ideia de fazer um grupo com a Bruna, que aí foi o Projeto Primo, e a gente fez o primeiro show no Bona, acho que foi maio de 2018, alguma coisa assim, nós 3. E depois disso, eu tinha muita música já feita e precisava fazer alguma coisa com aquilo e juntei... Era só terapia, né? Exato, pra eu não morrer, eu precisava gravar essas músicas, precisava compor, né, na verdade. Não era nem gravar, no começo eu nem sabia que era possível gravar só uma botar música. pra fora. E aí eu comecei a mostrar para uma pessoa, para outra, daí uma das músicas mostrei para uma pessoa, a pessoa chorou, daí eu falei, meu, o que tá acontecendo, sabe? E aí eu juntei com os amigos e eles falaram, meu, vamos gravar seu disco. Aí entra de novo as pessoas que fazem parte da minha vida, o Rafael Altério, que é pai do Pedro Altério, que também é mais um tio da família, porque era grudado em todos os meus tios na minha mãe. Ele falou, meu, bicho, daquele jeito dele, vem aqui na Gargolândia, vem gravar seu disco que eu te dou o estúdio. E eu falei, pô, diante disso, aceita, né? Não tinha como fugir. E aí fomos lá, passamos uma semana, o Gabriel Altério foi o baterista, aí gravou o Igor Pimenta no baixo, o Daniel Ottman no violão, eu no outro violão, o Paulinho produziu. E depois fomos chamar algumas participações, assim, mais instrumentais, assim. E eu lembro desse disco aí, que eu falei no começo, tipo, entrar no estúdio, falar rec, pra mim era um pesadelo, assim, porque você encosta a sua unha na corda do violão, ela faz clac no seu ouvido. Você fala, meu, não consigo, não sei fazer isso. Mas eu acho um disco muito lindo hoje, assim, o Alguém Me Ouve, que é de 2019, que é um disco que marca um pouco esse Lucas. Eu comecei a perceber isso que eu falo até hoje, que é fazer umas músicas pra mim e de repente outra pessoa falava, nossa, essa música me lembra tal coisa. Ou eu mesmo, um ano depois, falava, nossa, isso que eu escrevi agora bate de tal outro jeito. E aí, um pouco,
nessa época, meu pai, que é engenheiro, né, super pragmático, falava, né, besteira, larga a mão disso, o que você tá fazendo? E eu falava assim, pai, tipo, a única coisa que me dá alegria hoje em dia é compor e gravar e fazer show. Então eu só posso fazer isso. Eu posso fazer qualquer outra coisa se eu puder fazer isso. Então eu acho que foi um pouco de uma descoberta do meu propósito de vida, assim. Então hoje eu tenho total certeza do que eu quero fazer, de que eu quero ser artista, violonista, quero me desenvolver. É uma condição para sua É uma vida. condição, exata. Eu posso sofrer com outras coisas desde que isso esteja aqui. Então é um pouco isso. Aí depois de 2022 gravei o Dia Infinito, que é o meu disco de pandemia. Acho que vários artistas tiveram essa coisa. E aí na pandemia eu estudei muito violão com o João Camareiro, que é um violonista Incrível. inacreditável. E era meio violão e composição, assim. Então aí é um disco que tem 2 músicas instrumentais que eu fiz nesse processo de estudo com ele. E que eu me orgulho muito. Ele participou de uma das músicas, que é Foster. E é isso. E agora estamos aqui, ampliando essa discografia. Se prepara, pergunta difícil agora. Djavan ou Gilberto Gil? Ah, vou embora, tchau. Tá bom. Cara, não tem como. Mas assim, eu e o Paulinho, a gente cresceu tocando muito mais Djavan. Então, acho que os songbooks que eu mais toquei e a obra que eu mais conheço é a do Djavan. Mas, ao mesmo tempo, o Gil ele tem uma coisa que é clássica e popular e universal e corajosa ao mesmo tempo. Ele é um cara muito... Ele é um cara que modernizou muito a música brasileira, assim. Era uma coisa muito clássica e muito... Também era uma formação... Acho que era muito uma formação de um país ali, de uma descoberta, né, do que era o Brasil nos anos 50, 60, 70 ali. E ele vai trazer a coisa que todo mundo criticava, que é um pouco da música elétrica e dos ritmos que não são nascidos exatamente no Brasil. Então tem muita coisa que é disco, outras coisas que são outros ritmos, rock, enfim. E o Djavan, eu acho que ele é mais... como é que eu posso dizer? Ele é mais espontâneo, assim. Ele parece que a música tá dentro dele, é um pouco parecido comigo, assim. Talvez seja por isso que eu me identifique, que as coisas estão nele, ele precisa tirar de algum jeito. Então, tipo, às vezes sai uma valsa, às vezes sai um funk, às vezes sai um... Ele atira para todos os lados de um jeito muito genuíno, assim, e também quebrando muitas barreiras, principalmente a barreira da letra, né, e da melodia. Então, tem muita coragem no que ele faz, assim. Tipo, ele não vai seguindo o caminhozinho que já está proposto, assim. Ele vai ali, mas depois ele vai para outro lugar que você fala, nossa, como é que ele chegou aí, sabe? Então, são caras que não sendo músicos de excelência no sentido de tocar violão solo ou um instrumento, tipo, sei lá, trompete ou mesmo a sanfona, assim, apesar do Gil tocar, acho que são 2 artistas que levaram a música para lugares que não existiam, assim, principalmente a música brasileira. Então, eu não tenho como escolher, porque eu vou ser injusto comigo mesmo. Eu amo muito os 2, então... E eu fiz essa pergunta, obviamente, que a gente tá falando do Djagil, que é um projeto do Lucas Caran, com o Paulo Novaes, com a Dessa, né? Isso. Quem mais tá envolvido? É uma galera, A que é gente um tem projeto deles de samba. A gente tem uma roda de samba e tem um baile. A roda de samba é comandada pela Dessa Brandão, que é uma das maiores sambistas de São Paulo, do Brasil, assim, que faz o Pagoterapia também aqui em São Paulo. E a parte do baile é comandada pela Nina Oliveira, que também é uma cantora incrível. A gente começou lá em Portugal. No começo era um baixista de rock, um baterista de rock, eu e o Paulinho. E com o tempo a gente voltou para o Brasil e aí pandemia, fechou tudo e tal. E na volta da pandemia a gente já conhecia a Dessa e a gente falou, você não quer entrar nesse projeto? Acho que tem tudo a ver e tal. Ela gosta muito de Djavan, gosta muito de Gil, e a gente foi fazendo os primeiros e foi vendo que dava uma liga, assim, tinha um público muito... E tem demanda. Exato, tinha um público que queria que aquilo acontecesse, assim. E a gente também, obviamente, porque é o que a gente ama, né? Então, visitar essas obras e levar elas para mais pessoas, para mim é a melhor coisa que existe, assim. Então, eu acho que o Djagil é um projeto que a gente sempre vai ter ele, e sempre vai tocar, sempre vai ter show, sempre vai existir, porque
Até o Paulinho falou outro dia, falou, putz, a minha banda preferida é essa, sabe? Porque é um lugar que é só prazer, assim, sabe? Você vai tocar as músicas que você gosta, Não, dá pra ver que vocês estão cantar se as músicas que divertindo você ali. quer e sempre tem alguma coisa. A discografia dos caras é tão grande, tipo, o Gil deve ter mais de 50 discos lançados, o Djavan deve ter mais de 30, então tem qualquer coisa, aquela música lá do B, lá do Z do Milagreiro, vamos colocar ela? Vamos colocar Sol de Oslo, aquela música, sei lá o quê. Então, tipo, a gente sempre tá pesquisando também. E a melhor parte que é essa, aprendendo, né? Porque é tudo muito no detalhe, tem muita coisa que requer um estudo, assim, e aprender a tocar que nem eles também é uma escola. Então, eu acho que a gente melhora como músico, como compositor, a partir da obra desses artistas que abriram um caminho, assim, e a gente pode trilhar esse caminho, porque esse caminho já foi aberto, assim. Então, pra gente é muito bom também, é muito gratificante. Eu já fui, é muito legal, vale muito a pena. Vai ter. Vai ter? Vai ter agora em julho. Acho que no fim de julho, agora eu não vou saber exatamente, mas... Segue ele aí pra Exatamente. ficar atento. @odjagil ou @lucas Caran, você vai saber. Eu nunca vi nada assim, É como faz o amor pra se proteger. Dá um signal na dor, é pecado sofrer. Discordar, discutir, nada é mais saudável, não. Um olhar neném de ser, logo fecha a questão. Gente, é isso então, Lucas Caran. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque você tem muitos projetos, você tem muita coisa acontecendo. Não, eu acho que acho que talvez o que faltou falar do disco é um pouco isso, que ele é um disco dedicado à memória do meu pai, que faleceu no ano passado e que tá aí nessa última faixa como uma oração para ele. E acho que é um disco que é o que eu falei, é um disco que tanto ele vai para minha casa, né, mas ele sai do universo, assim. Então acho que dá para visitar as duas coisas, tanto a minha mãe, quanto a minha companheira, quanto o meu pai, mas também depois você vai para o espaço e fazer perguntas filosóficas, e enfim, acho que é um pouco do que eu vivo, assim, das perguntas que eu tenho dentro de mim e as coisas que eu quero fazer daqui para frente, onde eu quero levar essas músicas e como que eu quero tocar as pessoas. Tentar descobrir o que nos traz aqui. Exatamente, grande pergunta, o que me traz aqui? Ainda não sei responder, mas em breve eu saberei. Não, é lindo, assim, eu tenho uma relação muito próxima com a minha família, eu já perdi minha mãe, talvez por isso eu tenha me identificado bastante com a música sobre a sua mãe, de primeira, assim, então vai ouvir, porque é um disco muito sensível, muito tocante, e vale a pena, muito bonito, parabéns. Obrigado, amigo. Deixa aí um convite pro pessoal te escutar e te acompanhar. Escutem O Que Me Traz Aqui, disco do Lucas Caran, que sou eu. Tem de tudo lá, tem folk, tem pop, tem valsa, tem, enfim, tem tudo que me traz aqui no final, e vai descobrir você também o que me traz aqui. Valeu. Valeu, amigo, obrigado, parabéns, viu? Obrigado pelo convite. Entrevista completa no YouTube e no Spotify, em vídeo e podcast, cortes no Instagram, enfim, é isso. Segue lá o Lucas para acompanhar os próximos dias, agenda, show e tudo mais dele. Valeu. Até já. Foi por tudo que eu vivi, foi pra abrir meu coração, pro universo decidir, cada passo e oração, pra uma estrela ressurgir, no vazio da escuridão, pra saber que eu vou cumprir seu caminho em minhas mãos, cada vez que o sol partir.